como que eu começo meu escritório de contabilidade mesmo sem dinheiro? Ou seja, aqui eu coloco um investimento inicial com R$1.000. Pasme, sim, é possível você começar e durante esses 30 ou 40 minutos eu vou te provar. Não é te falar que é possível e não te dizer o caminho. Literalmente eu vou te mostrar exatamente quais são os pontos que você deve prestar atenção, que caso você esteja enquadrado nessa situação, nesse exato momento, que isso não se torne mais um impedimento, ou seja, não te torne mais um obstáculo para você seguir com o seu objetivo, para você seguir com os seus sonhos, de ter o seu próprio escritório de contabilidade. Então é isso, literalmente, que a gente vai falar na live de hoje, nesse conteúdo especificamente de hoje. Primeiro ponto que você precisa entender. De repente você me conheceu agora, durante essa semana, você ainda não entendeu um pouco mais da minha história, mas literalmente eu comecei o meu escritório que eu tenho hoje, a minha equipe que eu tenho hoje, a minha estrutura, os meus clientes, o meu faturamento, mas isso literalmente não foi assim, comecei do absoluto zero. E como que eu comecei nesse quesito investimento inicial? Primeiro eu quero que você pegue agora papel e caneta para você anotar, deixar isso anotado para você depois chegar na sua casa, com mais tempo você se maturando, você entendendo um pouco mais esse conceito. Primeiro, como é que eu comecei? Por que eu comecei desse jeito? Porque eu não tive contato com pessoas que já tinham começado, não tive contatos com outras pessoas que tinham começado diferente. Hoje, literalmente, o que eu passo para você é um modelo que, se eu tivesse começando agora, é um modelo que eu começaria se eu tivesse enquadrado nessa situação e não tenho dinheiro para começar. Por quê? Eu não quero que isso seja impedimento agora para você. Se você não tem dinheiro, beleza, é uma opção, é uma situação financeira sua, mas vamos aqui juntos criar uma opção para a gente, durante um período de tempo, te dar uma opção de você começar para que isso não seja impedimento. Então, primeiro você precisa entender 2 pontos, se você pegou papel e caneta e anote. Eu costumo separar, e esse método é o método que eu passo para os meus alunos, é o método que eu passo para as pessoas que eu acompanho e tem dado super certo para essas pessoas que estão enquadradas nessas situações. Primeiro, especificamente, quando a gente se fala em começar um escritório de contabilidade, o único método que eu tenho absoluta certeza, deixa eu desativar os comentários para ficar mais fácil, aí, para não ter distorção. O único método que eu tenho absoluta certeza que vai aparecer na sua mente é o método, eu costumo dizer, tradicional. Por que é o método tradicional? Porque é o método que eu comecei, mas não é o método que eu recomendo atualmente para quem está com pouco investimento ou para quem está entrando na hora de começar o seu próprio escritório de contabilidade. E qual que é o método tradicional? É basicamente, que coisa, voltou de novo os comentários. É basicamente o método tradicional, é o método como eu comecei. Como eu comecei o meu escritório de contabilidade? Bem rapidamente, até para você entender que método tradicional é esse. Primeiro, eu era funcionário de uma empresa de contabilidade, eu era supervisor daquela empresa. A gente tinha lá, mais ou menos naquela época, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu cuidava de uma equipe de aproximadamente de 12 a 13 pessoas. E quando eu resolvi empreender, quando eu resolvi montar o meu escritório de contabilidade, a primeira coisa que vem na minha mente, vem na sua também eu preciso alugar um ponto comercial, preciso investir 10, 15 mil reais de imóveis, preciso comprar um servidor inicialmente, um servidor potente para dar conta dos bancos de dados. Preciso alugar um ponto comercial, então eu já vou ter um aluguel aí de 1.200, 1.500, 2.000 reais por mês. Ou seja, quando você coloca, e quando eu coloco isso tudo na ponta do lápis, você vai precisar de 10, 15, 20, 30 mil reais para começar. E muitas vezes a gente encara no objetivo que, poxa, eu não tenho 30 mil reais para começar. E larga o sonho da gente de mão. Por quê? Porque isso se torna um obstáculo para você começar. Como eu comecei? Eu fiz exatamente isso. Comecei com um investimento de 15 mil reais, montei uma sala, comprei imóveis, comprei servidor. Ou seja, comecei por esse método que eu chamo de método tradicional. Só que quem estava comigo aqui ontem, basicamente, percebeu o seguinte, olha, eu encarei um custo fixo, porque quando você aluga um ponto comercial, você aluga uma sala, quais são os custos fixos que você já vai ter? Você vai ter ali aluguel, você vai ter energia, você vai ter água, se você tiver, eu estava num prédio, tinha condomínio, então ali já vai de custo fixo 2, 3 mil reais, basicamente. E quem estava comigo aqui ontem, quem me acompanha há um pouco mais tempo, sabe que quando eu comecei eu tinha um único cliente que me pagava, sabe quanto? 80 reais. Era um microempreendedor individual que eu fazia a folha
pagamento desse cliente. E literalmente, para atender esse cliente, eu não precisava dessa estrutura inicial. Então agora, Eduardo, qual que é o método tradicional? O método tradicional é você escolher um ponto comercial e montar a sua estrutura. Eduardo, você está me dizendo que estrutura não é importante? Aí a gente vai entrar onde eu quero que você entenda 2 pontos de você começar nesse formato. Qual formato? Alugar uma sala, comprar móveis, comprar servidor, ou seja, um investimento que não baixa de 15 mil reais. Na época, há 5 anos atrás, eu gastei 15 mil reais. De repente, isso de imóvel fixo, de móveis, servidor, computador, fora uma das coisas que pesa muito para a gente que está começando, quem estava na aula de ontem acompanhou um pouco, que a gente tem que se programar pelos próximos 6 meses. Qual que é os próximos 6 meses? Nessa estrutura que eu estou dizendo para você, que é o método tradicional. O próximo 6 meses disso, no mínimo, é um custo fixo de 3 mil reais. Então, todo aquele cálculo que eu te ensinei ontem, na aula de ontem, de você se preparar financeiramente, além das suas despesas físicas, quem está aqui de repente não pode nem entender, mas tá lá, quem está entendendo que estava na live de ontem, isso é uma sequência. Então, além desse custo fixo meu, eu teria que me preparar financeiramente para absorver o custo fixo do meu escritório também, que seria aluguel, energia, sistema, telefone, basicamente condomínio, se você estiver no prédio, e vários outros custos fixos. E o que acontece? Quando eu montei, beleza, fiz isso tudo, fui para o meu escritório de contabilidade, literalmente essa imagem ela me vem na cabeça até hoje, porque eu me lembro quando eu comecei. Literalmente eu cheguei, sentei na minha mesa, sentei no meu computador com um excelente servidor e não tinha basicamente o principal para a nossa empresa de contabilidade, que era clientes. Então é como se eu tivesse uma Ferrari naquele exato momento, onde eu poderia ter começado. Talvez, isso é uma analogia, tá, pessoal? Não tem nada de errado com um carro ou outro, mas onde eu poderia ter começado, de repente, com um Gol, com Uno, com Celta, e literalmente, conforme eu precisasse de mais motor, conforme eu precisasse de mais potência, eu iria mudando de nível. E isso, muitas vezes, emperra na nossa mente. Eu ainda consegui vencer isso, mas muitos de vocês não conseguem vencer. Eduardo, quais são os pontos positivos? Você está me dizendo que estrutura é ruim? Não, não estou dizendo que estrutura é ruim. Hoje a gente tem uma estrutura aqui, a gente tem colaborador, eu tenho absolutamente 7 colaboradores junto comigo aqui na minha estrutura, então eu tenho estrutura, eu tenho empresa, mas literalmente no início foi assim. Aí eu quero que você entenda, que você anote no seu papel, que você avalie 2 coisas. Primeiro, existem pontos positivos e existe um ponto negativo que eu vou colocar para você. Ponto positivo, na época, ponto positivo de você ter uma estrutura física. É algo que o cliente vai vir no seu escritório, o cliente vai ver a sua estrutura, o cliente... Então, tudo isso, na hora de você fechar um contrato com o cliente, na hora de você fechar um contrato mensal, na hora de você fechar a contabilidade dele, isso ajuda, favorece positivamente. Eu até lembro, eu conto essa história para algumas pessoas que quando eu comecei a atrair clientes, de vários lugares e inclusive o primeiro contato por e-mail teve um grande empresário que me ligou na época: Eduardo, eu estou querendo abrir uma empresa aí na tua cidade. A gente conversou por telefone, beleza, combinamos, chegou o dia da reunião, ele foi no meu escritório, só que quando ele chegou no meu escritório, basicamente ele disse: uai, cadê o seu, você não tem colaboradores, você não tem funcionário? Deu se explicar: não, nosso escritório está começando, do zero, nosso escritório está começando, a gente... Ah, não, beleza, a gente conversou, mas literalmente ficou notável que a estrutura que eu tinha, ela não foi uma estrutura vendável que dava segurança para esse cliente fechar um contrato. Ah, Eduardo, o que você fez? Quer dizer que... Aí eu entendi que no início, literalmente, para a gente estar começando, vai existir sempre 2 tipos de cliente. Existe o cliente, ainda mais hoje, nessa época de pandemia, a gente está numa situação que é o método que eu vou te passar para você vencer isso, que é o método mais recomendável. A gente está numa situação que ainda mais está favorecendo ainda mais o que eu vou te mostrar, o que eu vou te falar aqui agora para você começar.
Então você tem que entender que a estrutura física, sim, ela é uma estrutura vendável. A gente trabalhou muito, a gente mudou de um lugar, a gente ficou basicamente um ano se preparando financeiramente para a estrutura que eu fiz aqui hoje. Basicamente eu peguei a sala do zero e reformei, fiz ela do meu jeito, fiz a sala de reunião, fiz do jeito que eu queria para uma estrutura, mas não foi assim no início. E uma das coisas que eu entendi naquela época, que por isso que hoje eu não recomendo, caso você não tenha recurso financeiro, Eduardo, não tenho recurso financeiro, como é que eu faço? Começa pelo jeito que eu vou te falar aqui agora. Eduardo, eu tenho 30 mil reais, não sei, tá? Não sei se eu começaria desse jeito. Por quê? No módulo que a gente está hoje, no jeito que a gente está hoje, atualmente em 2020, isso talvez você iria fazer um investimento como eu fiz, iria sentar na sua mesa e iria não ter o ativo principal, que é o mais importante para a gente agora, que é basicamente clientes. Então não sei se mesmo com investimento, hoje eu começaria com uma estrutura física, um custo fixo de início, para você começar o seu escritório de contabilidade, tá? Não sei se eu começaria. Então, Eduardo, tem ponto positivo? Claro que tem, a estrutura é vendável. Mas o que você pode fazer? O que você pode fazer? Aqui, eu sempre trago um alicerce principal da live. O que você tem que entender claramente aqui agora? Você vai anotar aí no seu papel, você vai anotar no post-it e você vai colocar no seu guarda-roupa, na sua cozinha, na sua geladeira, onde você estiver. A estrutura, o investimento inicial não pode ser impedimento para você começar. Então, o que você vai anotar aí no seu post-it? Você tem que começar com aquilo que você tem hoje. Hoje quando, Eduardo? Hoje, 25/8 às 19h17, que a gente está aqui fazendo esse conteúdo. Eduardo, eu tenho nada. Nada é impossível. É impossível. Por quê? Os dois elementos principais que eu quero te dizer aqui, que são iniciais para você começar, os dois deles precisam de investimento de pelo menos R$1.000 iniciais. Então nada é impossível, mas R$1.000 eu vou te dizer que é totalmente possível sim você começar. Então anote e vou repetir, você tem que começar hoje com aquilo que você tem disponível. Então, Eduardo, entendi, beleza, vou começar. Por onde eu começo literalmente? Vou te explicar o que eu descobri quando eu estava com essa minha estrutura altamente ociosa. Estava com essa minha estrutura, basicamente tinha lá móveis maravilhosos, servidores potentes, mas não tinha cliente. Então eu comecei a estudar literalmente como que eu poderia atrair novos clientes. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para comprar carteira nenhuma de cliente. O único dinheiro que eu tinha era esses R$15.000 na minha rescisão que eu botei nesse escritório e graças a Deus, depois de eu seguir vários métodos, depois de eu fazer tudo que eu apliquei, deu resultado. Então eu só tinha R$15.000. Então, compra de carteira era zerado. Estava numa cidade onde basicamente eu não conhecia ninguém. Então, Eduardo, não conhecia ninguém, não tinha ninguém para me indicar. Minha família não mora aqui onde eu moro, minha família mora em outras cidades. Então, não rolava essa questão de indicação. Não tinha uma estrutura familiar de escritório, então tipo, hoje em dia tem muita gente, né, que fala por aí, eu tenho 500 clientes, mas você vai olhar a história dele, é um escritório que ele herdou do pai, nada de errado em herdar um escritório, porém ele não é esse cara que foi o responsável por criar esse escritório do absoluto zero. Então eu tive que ir atrás de métodos de entender como que eu poderia cada vez mais, como que eu poderia atrair ali os meus primeiros clientes no meu escritório de contabilidade que eu tinha recém começado. E o que eu descobri? Eu descobri um tipo de cliente para a gente que está começando, que literalmente ele nem... Eu tenho clientes até hoje aqui no meu escritório, que são esses clientes frutos iniciais, que esses clientes até hoje nunca nem pisaram os pés dentro da minha estrutura. Eu nem conheço pessoalmente esse tipo de cliente. Então foi a partir desse momento que eu ouvi uma grande referência nossa do marketing dizendo o seguinte: Eduardo não, né? Ele disse não para mim, mas disse de modo geral. Como que você quer viver de indicação se você tem 0 cliente? Ou se você tem um cliente, o dono de uma padaria lá da esquina, e essa padaria vai te indicar, indicação não rolava. Então eu comecei a estudar estratégias de atração e captação de clientes utilizando o que a internet tem, isso lá 6 anos atrás eu já utilizava isso. Eu descobri esse tipo de cliente, clientes que fechavam comigo vários tipos de serviço, mas que
literalmente a minha estrutura não era vendável. A única estrutura minha que eu tinha para vender esse serviço para esse cliente era basicamente um telefone e um serviço de e-mail. E o terceiro ponto que a gente vai falar aqui agora. Então eu quero que você entenda aqui agora que não é que esqueça, mas não pense só no módulo tradicional de você começar o seu escritório de contabilidade. Por esse módulo que a gente está acostumado, que você de repente está acostumado, que começou o seu escritório. Pense no módulo que, se você não tem dinheiro financeiramente, se você não tem recurso financeiramente para montar a sua estrutura, e o que eu não recomendo, vamos pensar, por onde você vai atrair clientes? Essa é a sua primeira base de perguntas. Para você que está começando, existem algumas opções. A que eu falei anteriormente, existe comprar carteira, é uma opção. Herdar um escritório é uma segunda opção. Viver de indicação é uma terceira opção. Se você achar que isso para você no início é suficiente, se você quiser, você pode até me mandar um direct que eu te provo que indicação para quem está começando não é recomendado. Ou você pode captar clientes, que é o que eu faço literalmente até hoje, utilizando a internet. Por quê? Eduardo, existem clientes que procuram um contador pela internet? Sim, existe. E se você duvidar, manda um direct que eu te mando a foto de todos os meus contratos que eu estou assinando esse mês, de clientes exclusivamente que estão me procurando pela internet. Até hoje. Graças a Deus, esse método que a gente faz é um método que me fez sair literalmente do zero de um cliente MEI. E tinha um funcionário que me pagava R$80 por mês, literalmente para uma carteira de clientes, onde eu tenho um faturamento hoje maior de R$50 mil. É pouco, é muito? Literalmente para mim, que era funcionário, que ganhava X, R$2 mil por mês e tem um faturamento desse, tem uma equipe maravilhosa de mais de 6 pessoas comigo, para mim é extremamente gratificante. Para mim eu estou extremamente realizado. Eu não te ensino aqui você ter 1.000, 2.000 clientes, porque eu não fiz isso ainda. Mas se você literalmente está procurando começar o teu escritório e ter ali a tua liberdade financeira, fica comigo durante essas 10 lives que eu vou te mostrar. Então eu percebi que existia esse tipo de cliente. Primeira coisa que você tem que entender aqui, existe o tipo de cliente que vai te fechar de forma digital. E querendo ou não, coincidência ou não, eu basicamente trabalho com isso há 5 anos. Utilizo essa estratégia há mais de 5 anos. Nem se falava em contabilidade digital exclusivamente, nem se falava nesse assunto. E hoje, para você que está começando, a gente está com uma situação, eu acho, literalmente sendo bastante honesto com vocês, a gente não tem uma situação mais favorável para você começar o teu escritório de contabilidade de forma de uma vitrine digital. Por quê? Hoje em dia os meus clientes estão pandemia, Covid, não tem como a gente fazer reunião presencial. Por onde a gente está fazendo reunião? Pelo Zoom, pelo Google. Cliente não está vindo aqui no escritório, basicamente desde março a gente não está atendendo clientes no nosso escritório. Então a nossa estrutura que a gente tem hoje, literalmente, nesse exato momento, não está servindo para fechar contrato com nenhum tipo de cliente. E se você parar para pensar, se desde março a gente não está atendendo cliente fisicamente no nosso escritório e a gente continua fechando o contrato, literalmente eu reforço a minha tese que é possível sim você fechar clientes de maneira digital. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender claramente. Eduardo, é possível sim eu fechar clientes utilizando as redes sociais. Clientes que muitas vezes nem vai me conhecer de imediato, vai me conhecer depois. Mas para esse processo, que é o que recomendo para você começar, primeira coisa que você tem que pensar, de meio físico que eu falei para você. Qual que era a nossa vitrine? A nossa vitrine do meio físico é o cliente visitar o meu escritório, o cliente ver a minha sala de reunião, o cliente entrar na minha sala, o cliente ver a nossa equipe, o cliente ver a nossa... Essa é a nossa vitrine para você para quem tem estrutura. Agora, se você não tem dinheiro, qual que é a sua vitrine? Então, a sua vitrine é estar presente na internet. Então, você pode, em vez de você se preocupar antes em montar a estrutura, nem saber se você vai ter clientes, eu te recomendo, por que você não pensa no inverso? Por que você não pensa em primeiro captar clientes para depois? Que daí tem uma técnica que eu utilizo, Eduardo, eu nunca vou ter estrutura? Não é isso. Não estou te dizendo isso. Estou dizendo que
para começar, para que isso não seja um impedimento, comece inicialmente sem estrutura. Por que, Eduardo? Depois você vai fazer a técnica milenar, que é montim-montão. Depois que você tem 3, 4, 5, 6, 7, 10 clientes, é muito mais fácil, muito mais confortável você alugar uma sala, você pensar na sua estrutura. Por quê? É muito mais fácil quando você está com a barriga cheia, e nesse meu contexto, barriga cheia é quando você já tem uma receita de clientes, uma receita de honorários de 5, 10 mil reais, você fechar um contrato de aluguel de 1.500, 2.000 reais. Por quê? Porque a sua fome, eu costumo dizer assim, que quando a gente começa o nosso escritório, foi assim, e é assim com a grande parte dos meus alunos, quando a gente começa o escritório, a gente tem uma única fome. A fome nossa é a fome de clientes, porque as contas estão chegando, os meses estão passando. Antigamente eu recebia meu salário no 5º dia útil, agora eu tenho um negócio para tocar, não tenho esse salário, então a gente tem fome de clientes. Então depois que a gente começou a digerir esses clientes, a gente começou a ter a nossa barriguinha um pouco mais cheia de clientes, é muito mais confortável dizer, poxa, agora sim eu vou pensar na minha estrutura, agora eu vou alugar um ponto comercial bacana, agora eu vou fazer a minha sala, agora eu vou fazer uma sala de reunião, que literalmente foi o que a gente fez. Mas, desculpa, Eduardo, por que você está me dizendo agora, nesse segundo estágio, de começar a montar a sua estrutura? Porque você vai ver quando você tiver o seu escritório, que você literalmente vai ter, coloca isso como prioridade, que você começa a jogar um jogo diferente. Você não começa mais a pegar só aqueles clientes que não te querem te ver presencialmente, mas você começa a fechar clientes com um porte maior. Agora sim eu tenho o maior orgulho, o maior prazer em trazer qualquer tipo de cliente aqui e fechar o contrato com ele. Porque eu tenho funcionários, que eu tenho equipe, que eu tenho uma sala de reunião, que eu tenho a minha sala. Entende? Você entende para você que está começando? Então é literalmente muito mais fácil e muito mais propício você fechar esse tipo de contrato. Por isso que você não pode abster, por isso que eu não concordo, opinião a gente não se discute, cada um tem a sua, por isso que eu não concordo que o escritório de contabilidade, depois de um certo porte, depois que você consegue pagar um aluguel, eu não concordo que ele seja na sua residência, porque isso, a médio e longo prazo, afeta a sua reputação. Imagine, se põe no lugar do cliente. Depois, se você está com um porte maior, você está atendendo empresas de um faturamento maior, você está atendendo empresas de lucro real, você está atendendo empresários maiores da sua cidade. Quem é que vai querer, de repente, fechar um contrato com uma empresa que é na casa? O cara, uma hora ele está almoçando, outra hora ele está... Não passa credibilidade. Então, como que você faz essa transição? Começando pelo primeiro método, começando de forma digital e depois... Tendo em mente, não quero que você esqueça disso, que você vai trilhar um caminho de montim-montão. O que é montim-montão? Conforme você vai fechando os contratos, você vai se sentindo mais confortável, você vai se sentindo mais tranquilo em assumir uma despesa fixa, assumir um aluguel, e aí, sucessivamente, você tende ao quê? A cada vez mais crescer. A gente está parado aqui hoje? Não. Nosso objetivo é, cada vez mais, depois que a gente tem uma quantidade de clientes, os nossos objetivos os meus objetivos vão mudando. O meu objetivo hoje está mais em formação de equipe, formação de uma equipe autogerenciável. Então, o meu jogo está diferente do seu que está começando. Mas entenda que se esse jogo inicial seu eu joguei, e eu quero compartilhar como que eu joguei, como que eu venci esse jogo. Então, falando do método tradicional, começar no escritório com estrutura física. Método que você pode começar caso você não tenha dinheiro. Como, Eduardo? Como começar? 3 coisas são primordiais para você começar. Primeira coisa o alicerce de você começar o seu escritório de contabilidade nesse formato. Você tem que entender que a sua vitrine agora não é mais a estrutura física, a sua vitrine agora é o meio digital. Então, qual que é o meio digital que eu me refiro? O meio digital basicamente são mídias sociais. Quais mídias, Eduardo? Facebook, Instagram, se você quer gerar conteúdo no YouTube, mídias sociais. Primeira coisa. Segundo ponto, estar presente com um site. Sim, o site, em vez do cliente te procurar e bater a sua porta, onde que ele vai bater?
ele vai bater exclusivamente no seu site. Então, se você tiver R$1.000, literalmente R$1.000 para começar, quais são as 3 coisas que eu diria para você anotar e começar? Esquece estrutura física, esquece servidor, esquece imóveis, esquece alugar, esquece tudo isso. Vamos começar pelo ponto inicial. Ponto número 1. Você tem que desenvolver a sua identidade visual. O que é isso, Eduardo? Identidade visual. Pelo menos um nome, pelo menos uma logomarca, pelo menos essa parte de identidade visual tem que desenvolver. Pelo amor de Deus, quero deixar registrado aqui. Eu já falei para todos os meus alunos da minha mentoria. Se eu ver uma logomarca com o caduceu da contabilidade, eu excluo do meu programa de mentoria. Porque, gente, vamos pensar o seguinte. O que você proporciona de estrutura física para impressionar o seu cliente? O que você proporciona? Você proporciona uns móveis bem feitos, você proporciona... Como é que é um escritório hoje que você chega naquele escritório, chega a dar prazer de entrar naquele escritório? Basicamente móveis bem feitos, uns móveis planejados, o escritório limpo, uma boa aparência. Tudo isso que não preciso dizer que é um escritório do método tradicional, aparentemente bem. O que é um escritório, pelo jeito, digital, aparentemente bem? É um escritório que tem uma boa logomarca. Pelo amor de Deus, não põe aquele caduceu, né, aquela cobra terrível lá do nosso símbolo no nome, que isso não passa profissionalismo nenhum. Então, cuidado, tá? Então, o que você precisa ter? Uma boa identidade visual, um bom nome para o seu escritório de contabilidade e, literalmente, você tem que ter as suas páginas, Instagram, Facebook, YouTube, se tiver YouTube, e, basicamente, um site bem feito. Por quê? Porque aí você vai, literalmente, ter o quê? Ter a porta de entrada para clientes. E depois... próxima live dessa semana de aquecimento, basicamente de memória, que eu não sei dizer qual vai ser essa live, mas a gente vai falar um ponto mais avançado. Depois que você fez o site, como que você faz, qual é o método que você faz para aparecer para possíveis interessados, aparecer para pessoas que estão querendo o seu serviço, que estão querendo contratar a contabilidade. A gente vai ter um tema mais aprofundado para isso. Aqui eu quero que literalmente você anote quais são os pontos principais para começar. Então, você precisa, primeiro, resolver a identidade visual e, segundo, fazer um bom site. Um site, aparentemente, que a pessoa entra, um site organizado, um site que tem informação clara, porque, anote aí, o site é a sua vitrine para pessoas que vão precisar de você, pessoas que vão precisar de contabilidade, pessoas que vão precisar especificamente de contador. Passo número 1. Passo número 2, é o segundo ponto que você vai precisar basicamente ter. Você não precisa mais. Hoje eu tenho um servidor, mas literalmente hoje eu não mudo mais. Por quê? Porque a minha estrutura de servidor é muito cara. Mas hoje você pode. Um computador, eu tenho absoluta quase certeza que você que está aqui me assistindo, provavelmente você tem um notebook ou você tem um computador. Caso não tenha, compra parcelado em 12 vezes, um computador básico, um computador básico. O que você vai precisar ter nesse computador básico? Um sistema que hoje, com a tecnologia, você não precisa mais ter aquele arranjo de servidor. Meu servidor, por exemplo, custou R$15.000. Eu tenho um servidor da Dell, ultra potente, confiável, custou R$15.000. Hoje eu poderia pegar esses R$15.000 e investir em outra coisa e contratar um sistema em nuvem, que eu entro lá pelo navegador da internet, uso esse sistema contábil, não preciso de servidor nenhum, ainda mais, eu não entro no assunto de segurança, estou muito mais seguro, não preciso me preocupar com backup, mas hoje não, hoje eu tenho um servidor, preocupo com backup, tem uma estrutura técnica de TI que cuida desse servidor. Então, olha, o que você precisa? Recapitulando. Primeiro, cuidar da sua identidade visual no site, porque é isso que vai te trazer nas próximas lives. A gente vai falar como que esse site vai te trazer clientes para o teu escritório, como que as suas redes vai te trazer clientes, seus primeiros clientes no seu escritório de contabilidade. Segundo, basicamente você precisa de um sistema contábil. Para que o sistema contábil? Para, de fato, fazer toda a parte operacional, a parte de conhecimento prático, a parte de apurações, departamento fiscal, departamento pessoal. Eduardo, não tenho experiência relacionada a isso. O importante você vai ver nas próximas lives, a gente vai falar muito sobre isso, exclusivamente na semana da independência, lá na nossa série que vai acontecer do dia 8 ao dia 11 de setembro, a gente vai falar exclusivamente sobre como superar essa barreira do conhecimento prático. Mas você vai precisar de um sistema
contábil, você pode contratar um sistema em nuvem que você já fica livre automaticamente do servidor. Imagina o custo que você vai ter, você não vai ter custo de servidor. Custo de um computador especificamente, Segundo, terceiro passo, o mais importante é você ter um e-mail. Eu sempre dou essa dica aqui, porque eu vejo muita gente errando relacionado a isso. Basicamente, parece simples, mas não é. Ter basicamente um e-mail profissional. Por quê? Você está fechando contratos, a gente vai entender quais tipos de clientes você vai fechar nesse primeiro momento. Você está fechando contratos com pessoas possivelmente de outras cidades, pessoas digitalmente, ou talvez, se você estiver numa cidade muito grande, pessoas até da sua cidade inicialmente. Vai te fechar por essa parte digital, vai te fechar pelo Instagram, vai te fechar pelo Google, vai te mandar um e-mail. E pensa o seguinte, uma dica que, quando eu falo isso, falei isso uma vez para o meu aluno durante uma mentoria, eu falei, poxa, como que eu não pensei nisso? Pensa o seguinte, pensa você contratando alguém pela internet. Qual que é o nosso maior medo quando a gente contrata alguém pela internet? Basicamente, o nosso maior medo, o nosso maior receio é justamente levar um golpe. Por quê? Internet é sinônimo de golpe, tem vários golpes, não preciso te explicar basicamente sobre isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar cada vez mais seriedade, mostrar que seu escritório existe, mostrar que você não está lá para dar um golpe. Qual que é a forma mais comum de... Quando você manda, pensa comigo, eu sou contador, você tem uma empresa, vou te mandar uma proposta. Vou botar assim, a minha proposta é, o nome da minha empresa hoje é Auxílio Contábil. Vou te mandar uma proposta, auxiliocontábil@hotmail.com. Te mando uma proposta. O que é? Agora eu te mando uma proposta assim, eduardo@auxiliocontábil.com.br. Se esse cliente recebe dois tipos de proposta, a primeira coisa que ele vai analisar é, será que esse cara aqui que tem um e-mail não profissional, é um e-mail da Hotmail, é um e-mail da Gmail, qualquer pessoa cria esse e-mail, vai que esse cara some. Então tudo isso vem na cabeça da pessoa. Ah, eu tenho um site, eu tenho um Instagram, o Instagram está meio bagunçado, o site não entra. Tem vários aspectos que a gente fala dentro do programa, o que você tem que tomar cuidado com o site para não espantar os seus clientes, ou seja, vários pontos específicos para você tomar cuidado. Por quê? Porque isso é a vitrine. Então, gente, se eu te falar que um e-mail você paga R$ 39,90 por mês, R$ 39,90 por mês e você tem acesso a e-mails profissionais. É só coisas que eu não culpo quem está usando, eu simplesmente falo que quem ainda não tem é muitas vezes pela falta de conhecimento do que isso impacta para o seu negócio, principalmente para você que está começando basicamente o teu escritório de contabilidade. Então, basicamente, eu te trouxe 3 elementos. Eduardo, precisa de mais alguma coisa? Eu recebo diariamente, direto no meu Instagram, Eduardo, o que é o mínimo que eu preciso? Basicamente, o mínimo para você começar é ter um site para ser a sua vitrine de entrada de clientes. Depois a gente vai te dizer como que você expande essa vitrine, como que você eleva essa vitrine para mais pessoas. A gente vai ter uma live específica sobre isso. Depois, você precisa de um sistema contábil para processar essas informações. E segundo, você se cuidar dessa imagem para que não pareça ser um golpe. Existem vários motivos, várias maneiras. Por exemplo, te dei um exemplo prático de basicamente ter um e-mail profissional. Isso basicamente te ajuda. Eduardo, só isso é possível para começar? Sim. Por quê? Você pode começar na sua residência. Você pode começar na sua casa. Eduardo, quais os tipos de clientes que eu vou fechar? Aí é onde você vai começar a ter maturidade para entender. Você vai começar a prestar serviço para pequenas empresas que estão começando, para médicos, advogados, engenheiros, aquelas pessoas que têm uma movimentação pequena, que é com 1 ou 2 funcionários no início. São empresas que tranquilamente, eu falo isso tranquilamente porque eu tenho esses tipos de empresa, tá? Não é tranquilamente e eu digo que eu não tenho nenhum cliente desse, eu tenho vários clientes desses, que tranquilamente você vai atender por e-mail e tranquilamente esses clientes vão entender esse seu formato. Eduardo, tem clientes que não vão entender? Tem clientes que não vão entender. Tem clientes que quando você dizer, olha, nosso atendimento é de forma digital, nosso atendimento é isso, você quer falar, eu não gosto, vou procurar outro. Vai ter clientes? Vai. Por isso a gente volta lá no segundo ponto, que quando você começou a ter combustível para ter um ponto comercial, isso é um ponto importante de você ter. Por quê? Essa segunda objeção é algo que te impede o seu cliente de fechar com você, ela vai sumir porque você vai ter ponto. Mas não precisa entender que só existe esse tipo de cliente. Não.
Na semana eu te mostro quais são os exemplos de clientes que eu tenho, quais outras fontes de entrada de faturamento que muitas vezes você não conhece, que você pode ter no seu escritório, mesmo não fechando contrato mensal. Cara, gente, existe trocentas opções de faturamento, e se os meus alunos não fizessem isso, se eu não fizesse isso, se eu não aplicasse isso, eu não teria a responsabilidade de dizer para você que isso funciona. Por quê? Eu estou dizendo que funciona porque eu faço, porque os meus alunos fazem, porque as pessoas que eu acompanho fazem e dão resultado. O mais importante dessa live aqui é você entender que a estrutura física, a mega estrutura, ela é importante, sim, mas que ela não seja impedimento para você começar. Você pode começar, eu tenho alunos, só para você ter uma ideia, que eu acompanho, esse ano exclusivamente, tem alunos que até hoje ainda estão trabalhando. Por quê? Porque eles querem ter uma segurança maior e eles estão ali conquistando, até pelo fato dele entender um pouco mais, entender como é que é a metodologia do programa, entender as minhas mentorias, entender os meus acompanhamentos. Eles estão indo no tempo deles especificamente, ainda estão trabalhando e já estão tendo 1, 2, 3, 4 clientes. Clientes pequenos, né, clientes iniciais que já estão ali dando segurança para ele entendendo o processo. Por quê? Porque tem clientes que vão fazer literalmente isso. Eduardo, eu não tenho conhecimento prático. Cara, se você não tem conhecimento prático, existem duas opções. Ou você trabalha numa área, mas eu te digo que isso é difícil, as pessoas não querem contratar, ou você faz parte de algum programa de acompanhamento, algum curso específico. Basicamente, nós temos um programa onde eu ponho toda a minha equipe de cada departamento, a gente vai criar uma comunidade para dar suporte para essas pessoas que estão começando. Por quê? O ato é, você tem que começar. Se você não tem conhecimento prático, não teve a oportunidade de trabalhar na área, mas quer empreender, comece. É possível sim começar com empresas como funcionário, empresas pequenas, e literalmente você tem todo o meu suporte da minha equipe, onde vai te ajudar. Mas não é o objetivo aqui agora a gente entender. Mas se você não tem conhecimento prático, sim, é possível você começar. Comece com clientes pequenos. Tem um aluno que está começando com MEI, depois do MEI já foi para a empresa do Simples Nacional sem funcionário, depois ele começou a dominar a folha, que o nosso programa fala detalhadamente sobre folha, começou com uma empresa que tem 1, 2, 3 funcionários, o cara vai se aperfeiçoando, entende? Quando eu comecei, eu falei para você que eu trabalhava no escritório, eu não omito essa informação, eu trabalhava somente no departamento fiscal, eu não sabia paçocas nenhumas do que era contábil, não sabia paçocas nenhuma, porque na minha época, tá, fiscal e contábil ainda era separado, eu não sabia paçoca nenhuma de como que abrir uma empresa, nunca tinha aberto uma empresa na minha vida quando eu comecei meu escritório, não sabia paçoca nenhuma como que registrava um funcionário na época, mas como que eu aprendi? Na prática, aprendi ralando e não tinha quem me dera se eu tivesse uma pessoa para estar mandando mensagem todos os dias, perguntando, tirando dúvidas. Eu aprendi, sabe como? Na marra, porque eu era o cara do fiscal, eu era o cara do contábil, eu era o cara da folha, eu era o cara da legalização, eu era ainda o office boy para pegar documentos. Naquela época a gente tinha muito malote. Hoje, basicamente, Eduardo, você faz tudo isso? Basicamente não, a gente tem, graças a Deus, a gente tem uma equipe, a gente tem pessoas que a gente só supervisiona e eles executam, mas literalmente no início não foi assim. Então, sim, não é barreira, tá? Quero que você entenda que não é barreira conhecimento prático nesse momento para você que quer começar. Se você literalmente quer começar, existe possibilidade sim de você começar. Agora, pelo amor de Deus, não saiam dessa live aqui, 44 minutos desse tema. Quero que você tire, apague isso da sua mente, apague isso da sua cabeça, que você não tem dinheiro para começar. Um site. Dentro do nosso programa a gente tem várias indicações, a gente tem uma pessoa lá que a gente tem várias pessoas, que vários dos meus alunos fazem, eles me relatam isso. Cara, o que eu te passei, menos de R$1.000, é menos de R$1.000. Você vai ter um site, você vai ter seu e-mail, você vai contratar um sistema mensalmente contábil, pronto. Agora, você vai partir para qual objeto? Qual objetivo? Beleza, depois que você já tem um sistema contábil, você tem a sua vitrine virtual, é partir para atração e captação de clientes. Como? Próximo live, não sei se vai ser amanhã ou depois, eu vou postar lá no meu canal do Telegram, lá todo dia eu posto, não antecipo qual vai ser as lives, mas a gente vai ter uma live específica, literalmente, de como que eu faço isso aqui para atrair esses clientes para a minha empresa de contabilidade, para você que está começando. Mas aqui eu quero que você entenda que somente isso, Eduardo, somente isso, precisa de sistema de controlar a obrigação,
Nada, nada. Tem sistema de controlar a obrigação gratuito, dentro do nosso programa a gente indica isso. Tem o Trello, que é um sistema gratuito, inclusive toda a parte de obrigação acessória, todas as rotinas, todo o processo. Porque quando a gente está num tamanho, eu estou numa estrutura que a gente já tem, como eu estou te falando, cada etapa, você vai começar no escritório, você não acha que a primeira etapa é só atração de clientes, ela está resolvida e pronto. Não, esquece, tá? Cada nível de jogo, o seu nível de comprometimento, os seus desafios, eles vão aumentando. O meu desafio atualmente é fazer processo, ou seja, se o cara abrir uma empresa, qual que é o passo? O que é o meu departamento tem que fazer? Abrir uma empresa, enquadrar no Simples, fazer contrato, fazer procuração eletrônica no ECAC, fazer procuração física. Hoje, o nosso objetivo é mapear processo para que não haja erro. E todos esses processos que a gente já tem mapeado, todos os meus alunos têm exclusivamente acesso a mim, que eu compartilho isso. Então, assim, Eduardo, qual mega sistema você utiliza? Não paga R$1, 100% gratuito, chama Trello. Se quiser, pode baixar aí agora. É um sistema de controle de atividades, é um sistema basicamente de processo. Sistema gratuito. Eduardo, qual é o sistema que você usa para controlar obrigações? Nibo, sistema 100% gratuito para contadores. Então, não precisa, Eduardo, eu preciso contratar IOB, preciso contratar Iconet, preciso contratar auditoria, preciso contratar a BPO Finanças. Calma, você nem tem cliente ainda. Entenda a regra do montim-montão. Montim-montão. Não, agora eu tenho 5 clientes que mandam SPED fiscal. Talvez agora a gente precise contratar uma consultoria tributária para nos ajudar. Mas eu vejo que muitas pessoas que vão começar querem comprar uma Ferrari, querem começar com uma Ferrari, onde no início eles precisariam somente de um Gol, de um Uno para começar. Quer dizer que eu vou andar de Uno a vida inteira? Não, você não vai andar de Uno a vida inteira. Mas você não precisa comprar uma Ferrari onde você com Uno resolveria. E muitas vezes querer comprar uma Ferrari te impossibilita de você atingir o teu sonho, de você atingir o teu objetivo. Por quê? Hoje você não tem dinheiro para comprar uma Ferrari, você tem dinheiro para comprar um Uno. Mas de como você só quer uma Ferrari, o seu sonho não é realizado. Poderia muito bem comprar um Uno, evoluir, no meu sinônimo aqui, evoluir é começar a ter seus clientes, ter 10 clientes, ter 15 clientes, aí você muda para um Voyage, depois você muda para uma caminhonete, depois você muda para uma Ferrari, tá vendo? Que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu objetivo. E isso, eu estou te falando literalmente, porque eu vejo muitas pessoas, Eduardo, queria tanto começar, mas eu não tenho 10, 15 mil reais para investir. Se eu falar, olha, se eu literalmente te dizer que com R$1.000 você começa, agora, literalmente você tem que querer. Então assim, para você que ficou até aqui agora, para você que está aqui comigo até aqui agora, não deixe que o seu sonho, que o seu objetivo, literalmente, se você é recém-formado, eu gosto de falar com esses dois tipos de pessoas, que foram pessoas que literalmente, que eu trabalhei muito na faculdade, são pessoas que literalmente eram assim como eu. Não falo, eu me aproximo dessas pessoas que julgam ter o mesmo objetivo que eu tive. Então, se você é recém-formado, não deixa que o ato de você não ter dinheiro para começar, isso te impossibilita de você começar. Pelo amor de Deus. Literalmente, se eu pudesse pegar a sua mão aí agora, nesse exato momento, e fazer isso, eu fazia. Não deixe que isso te impossibilita. Se você ainda está trabalhando em um escritório de contabilidade, você depende dessa remuneração para viver, né? Se você perdeu a live de ontem, o recado que eu daria para você: não deixe de colocar isso como objetivo e comece. Comece hoje. Comece com aquilo que você tem. Não precisa começar grande. Simplesmente começar com o que você tem. Tenho absoluta certeza que se você é empregado, R$1.000 para você, Eduardo, não tenho R$1.000 agora. Até dezembro, em novembro você recebe a sua primeira parcela do 13º. Aí você tem duas opções nessa primeira parcela do 13º. Fazer uma viagem ou gastar com coisas que não vão te trazer remuneração, não vão te trazer dinheiro, ou você tem a opção de investir, de plantar uma semente que esses R$1.000 no futuro vão te trazer muitos mais resultados, muito mais liberdade de tempo e liberdade de dinheiro. A escolha está com você. Eu costumo dizer que para quem está empregado, você está numa situação um pouco mais favorável. Começa, faça sua identidade visual, faça seu site, comece a atender pequenos clientes. Eduardo, eu vou atender só pequenos clientes? Você está me indicando só pequenos clientes? Não. E até eu demorei 3 anos para atender clientes do lucro real. Eduardo, por quê? Porque eu não tinha estrutura, eu não poderia atender um cliente. Eu vejo muita gente, eu falo isso durante a minha mentoria, né? Eduardo, chegou um cliente de lucro real que quer me pagar R$4.000. Primeiro, você tem estrutura? Você tem conhecimento para atender esse tipo de cliente? Eu não tenho, eu falo aquilo que eu fiz, aquilo que eu apliquei. Eu demorei 2 anos para sair de empresas do Simples Nacional.
Ah, Eduardo, você atendia cliente pequeno? Sim, era o que eu atendia na época, era o que eu tinha condições, mas eu nunca trouxe aquilo como um impedimento para eu começar o meu escritório. Mas pensando, eu vou ficar sempre atendendo clientes do Simples? Não, hoje, graças a Deus, a gente atende Simples, Presumido e Real, a gente atende todos, a gente tem empresas que faturam mais de 100 milhões de reais por ano aqui no nosso escritório. Sempre foi assim? Claro que não, a gente nunca começou assim. Então, recado de hoje para você que me assistiu, eu falei que essas lives de aquecimento é um tema aprofundado e ó, aqui eu não estou para dar tapinha nas suas costas, para dizer coisas bonitas, para fazer empreendedorismo de palco, aqui simplesmente eu estou para te falar ações que você precisa fazer para atingir o seu objetivo. E o seu objetivo aqui agora, nesse exato momento, é ter o seu escritório. Então eu não vou te dar tapinha nas costas, não vou te fazer live motivacional, não vou fazer empreendedorismo de palco, eu vou te dizer o que precisa ser feito para você atingir o seu próximo nível. Lembrando que se essa live fez sentido para você, coloque nos comentários, entra lá no meu perfil, comenta, tira um print, me manda direct, isso cada vez mais motiva, né? Basicamente isso cada vez mais motiva a gente de estar compartilhando conteúdo especificamente para você, que está nessas duas condições, que está querendo começar seu próprio escritório de contabilidade.